à secção portuguesa pela organização, pela promoção deste encontro e o privilégio de falar neste espaço também e de vos ver a todos. O romance Canção do Órfão, cujo primeiro registro conhecido data de meados do século XVI, foi preservado pela memória coletiva e transmitido na tradição moderna, ainda que os seus testemunhos sejam raros, tendo sido recolhido junto das comunidades sefarditas na Catalunha e em Portugal. Em território nacional, à semelhança da tradição sefardita, o corpus de Canção do Órfão, até hoje reunido, corresponde à incorporação exclusiva das suas fórmulas poéticas na atualização de outros temas, nomeadamente em versões de bodas de sangue e de gerinaldo em áreas tradicionais insulares. Neste contexto, na presente publicação, analisarei a forma de preservação deste romance na tradição moderna portuguesa e discutirei ainda a particularidade da sua presença em conjunto com versos de O Prisioneiro e O Ponto Ninho, bem como a respectiva funcionalidade no final dos temas já mencionados. O antecedente do romance na tradição antiga, quando vós nascistes, hijo, encontra-se testemunhado na terceira parte da Silva de Román Cortés, na Arrera de 1551. Este poema quinhentista abre com o discurso de uma figura feminina em primeira pessoa sobre a viuvez e a entrega da filha ao cuidado do rei. Prossegue com a censura da progenitora relativamente à conduta do jovem herói por se ter envolvido com a infanta e traído a confiança do tutor. Percebe-se, entretanto, que o filho foi condenado à morte e aprisionado. Versos desta sequência narrativa, comum ao texto antigo e à tradição moderna portuguesa, são utilizados, por exemplo, numa versão madeirense de Gerinaldo. Quando vos nascistes, hijo, triste no dormía yo. Quando murió vuestro padre, a mí vos encomendó que mirase por vuestra honra y os pusiese con Señor. Pusiera os yo con el rey, no hallando otro mejor. Vos, hijo de mal mirado, hicisteis la traición, que dormisteis como a infanta, hija de vuestro Senhor. E na Madeira, o vosso pai, quando morreu, nos deixou recomendado que vos doutrinasse bem, que vos desse a bom Senhor. Outro melhor não achei, vós é que fostes traidor, em dormir com Dona Infante, filha do rei e senhor. A composição antiga desenvolve de seguida a réplica do prisioneiro, que recusa lamentar-se da sentença de morte e a declaração do sentimento amoroso que o mesmo nutre pela infanta. No final, a personagem feminina obtém o perdão junto do pai e casa-se com o amante. Estas unidades narrativas, que incluem o discurso amoroso do protagonista e a descrição do encontro entre a infanta e o rei, foram imputadas por diversos estudiosos, entre eles Diego Catalán e outros, a retoques do coletor do poema e às características da edição romancística da época, com base no desenvolvimento discursivo e nos traços estilísticos dos seus versos, assim como, sobretudo, na ausência do canto do protagonista, característico da tradição moderna de Canção do Órfão. Com efeito, os versos deste tema, preservados pela tradição catalã e pela tradição portuguesa, atualizam de forma sistemática o pedido materno para que o filho cante a mesma composição que o pai interpretava, o que acaba por salvá-lo, conforme vemos de seguida. O argumento do romance tradicional Bodas de Sangue apresenta diversas semelhanças com o enredo acima descrito. Parte igualmente do relato da entrega de um órfão pela mãe, viúva, à proteção do rei e da rainha, que lhe concedem tratamento especial na corte. Outros membros do séquito, por inveja, denunciam ao monarca uma suposta relação extraconjugal desprotegido com a rainha e o protagonista é aprisionado e condenado a diversas formas de mutilação física e à morte. Como podemos observar, tanto Bodas de Sangue como Canção do Órfão se desenvolvem em torno de uma figura masculina entregue pela mãe ao rei, que é posteriormente aprisionada por manter uma relação, aqui aludida ou factual, com um membro da família do soberano, num caso a rainha, no outro infanta. Esta diferença na composição do casal determina logicamente o desenvolvimento da intriga dos dois romances em sentidos opostos. Em Bodas de Sangue, o pretenso adultério com a rainha resulta na sentença de morte para o personagem masculino e na vingança derradeira da mãe que mata o rei. Em Canção do Órfão, a relação amorosa do protagonista com a infanta depara-se com a oposição do monarca, mas termina
com a anuência desta figura e a autorização para o casamento dos amantes. A analogia entre as personagens e os episódios que protagonizam os dois temas motivou a contaminação de bodas de sangue por canção do órfão na tradição portuguesa e na tradição sefardita oriental, examinada por Diego Catalán, que a identificou com recurso à análise da composição antiga, quando a voz bassista Zirro, e da tradição catalã deste último romance. Assim, as fórmulas importadas pela tradição sefardita oriental de bodas de sangue relatam o conselho materno e o seu relutante acolhimento pelo prisioneiro. O poema prossegue, então, com a anagnórise do intérprete por parte do rei que ouve o canto do órfão e termina com o salvamento da personagem masculina. Embora Diego Catalán afirme o hipotético arcaísmo da ligação entre os dois romances, testemunhada numa tradição reconhecidamente conservadora como é a sefardita, o autor sublinha, ao mesmo tempo, a incoerência criada por este engaste no desenvolvimento da intriga de bodas de sangue. Efetivamente, a utilização das fórmulas contaminadas de canção do órfão e a respectiva inclusão do canto do prisioneiro não resolvem a suspeita de adultério pendente sobre si, nem provam a sua inocência. Logo, não há justificação para a salvação da figura masculina que substitui, neste poema oriundo de Turquia, o desenlace trágico de bodas de sangue. Por outro lado, não obstante a incoerência, o mesmo estudioso explica o engaste dos versos dos dois romances com a partilha de alguns elementos temáticos, dos quais destaca o forte papel da figura materna, determinante em ambos os casos para o epílogo da respectiva atualização poética. E, como já descrevi, em Bodas de Sangue, a progenitora mata o rei para vingar o filho e em Canção do Órfão incita o jovem a cantar, conselho que finalmente o salva. Na tradição germano-portuguesa, as versões de Bodas de Sangue contaminadas por Canção do Órfão resolvem a incoerência apontada por Diego Catalán ao poema sefardita oriental de diversas formas. Em primeiro lugar, procedem à alteração da protagonista do envolvimento amoroso com o órfão e protegido do rei, que passa a ser a infanta em vez da rainha. Aliás, já em versões autónomas açorianas de Bodas de Sangue, encontramos exemplos desta alteração. A permuta na constituição do casal altera por completo não só a interpretação do romance como o seu papel temático, uma vez que o presumível adultério dá lugar a uma relação amorosa entre o protagonista e a infanta. Este novo envolvimento, apesar de proibido pelo monarca, é legítimo e aproxima Bodas de Sangue do enredo de Canção do Órfão. Além do mais, nas versões portuguesas de Bodas de Sangue, ao contrário da atualização sefardita do romance, a figura da rainha apenas ocasionalmente partilha com o rei o protagonismo das ações iniciais e, na maioria das versões, não está sequer presente. O segundo aspecto desta mudança consiste na tendência para a supressão dos castigos corporais aplicados à personagem principal, ou então a sua manutenção numa modalidade expressiva que contempla apenas a sentença com a projeção destes castigos e não a sua efetivação. Não faria sentido, como acontece numa ou outra versão contaminada de Bodas de Sangue, que o rei ordenasse a amputação dos braços ou das mãos do condenado para depois, nos versos próprios de Canção do Órfão, a mãe o persuadir a tocar viola. Deste modo, o jovem herói é aprisionado de imediato, recebendo então a visita da progenitora que o instiga a cantar. Apesar de não ser possível definir até que ponto o fenómeno contaminativo determinou esta transformação, a atualização poética autónoma de Bodas de Sangue tem características que promovem o engaste dos versos de Canção do Órfão. Refiro-me, nomeadamente, à inadequação da sentença de morte do protagonista, ou seja, o tema narra a aplicação de um castigo demasiado severo para um crime que não é cometido, deixando pouco clara a lição a transmitir. Além disso, destaco os elementos do diálogo entre o mensageiro e a mãe do protagonista, sobretudo a utilização do eufemismo para o destino da figura masculina. E refiro-me a estes versos: vosso filho é casado para o ires visitar, o meu filho é casado, essa nova me viesse. Ele ou é com mulher linda ou rica, tem bem dinheiro. Não é com mulher linda, nem rica, nem tem dinheiro, é filha de um talho a carne e é neta de um carniceiro. Uma interpretação literal deste aviso explicaria a opção de transformar o tema do adultério, ainda que apenas pressuposto, no enredo de uma relação amorosa com a infanta, entretanto proibida pelo progenitor desta figura.
Por oposição à raridade dos temas analisados anteriormente, a tradição moderna tem registado amplas recolhas de Gerinaldo no contexto pan-hispânico. Na tradição portuguesa foram publicadas 205 versões, até 2000, e a atualização poética do romance em território nacional, sobretudo na região transmontana, demonstra um grau de preservação discursiva notável, quando cotejada com diversos segmentos dos seus textos antigos conhecidos. No entanto, a estabilidade da estrutura temática de Gerinaldo nas diversas áreas tradicionais de Portugal continental contrapõe-se nas versões insulares, sobretudo na Madeira, uma situação muito distinta. O final de 21 versões dos 28 poemas desta área tradicional incorpora fórmulas próprias de canção do órfão. O engaste destas fórmulas contaminadas na atualização poética madeirense deste tema de mulheres sedutoras tem diversas justificações possíveis. Primeiro, a desculpabilização da figura masculina relativamente às acusações que lhe são feitas utiliza um verso ausente dos poemas das outras áreas tradicionais portuguesas a que se sucede a ordem de prisão de Gerinaldo. Leonardo, Leonardo, fostes tu muito atrevido, que dormistes com a infante, sendo tu nosso cativo. Senhor, eu não fui culpado, fui antes acometido. Chamando por seus soldados, à prisão foi remetido. Embora caiba à infante a iniciativa da proposta amorosa, a manifesta cobardia da personagem masculina, associada à traição da confiança do rei, justifica a punição de Gerinaldo, ainda que a derradeira sentença não seja executada. Em segundo lugar, destaco um fator que me parece o mais determinante. Como vimos, os romances de Bodas de Sangue e Canção do Órfão encontram-se unidos pelo forte papel da figura materna. Em Gerinaldo, não obstante a ausência desta figura, tanto dos poemas quinhentistas como das versões modernas não contaminadas do romance, a condição do protagonista é a mesma. De facto, a hesitação do tutor em castigar Gerinaldo e a ligação afetiva com que o justifica sugere a orfandade do jovem, ou pelo menos o afastamento dos progenitores e o consequente desamparo, estando definitivamente entregue ao rei. Pegou na sua espada, foi dar volta ao partido, foi dar com eles na cama com mulher e marido. Para matar a princesa, fica o reinado perdido, para matar a Gerinaldo, criei-o de pequenino. O engaste dos versos de Canção do Órfão introduz a personagem da mãe que confirma a ausência paterna. O teu pai, quando morreu, me deixou recomendado que te desse a bom senhor, que te desse a bom fidalgo. Assim, na atualização poética insular dos romances Bodas de Sangue e Gerinaldo, a ligação entre estes temas receptores e as fórmulas próprias de Canção do Órfão realiza-se por analogia semântica. Um protagonista, ao serviço do rei, e acolhido por ele devido a um contexto familiar que a figura paterna já não integra, mantém ou é acusado de uma relação amorosa que representa uma transgressão da confiança do monarca, sendo sentenciado à morte e aprisionado. Depois de a figura masculina de Bodas de Sangue e Gerinaldo ser levada para o cárcere, Canção do Órfão introduz a visita da mãe e o conselho materno para que o jovem interprete uma composição habitualmente entoada pelo pai. Seguem-se geralmente versos do romance tradicional O Prisioneiro, que se ligam às fórmulas do anterior por analogia rimática e semântica e dão expressão ao elemento do protagonista. Sublinhei os versos do Prisioneiro no primeiro exemplo. Na maioria destas atualizações poéticas, o desenlace é garantido por um deninho com o relato da anagnórise do jovem por parte do rei e da consequente licença do soberano para o matrimónio da infanta com o pajem. Deste modo, as fórmulas contaminadas dos três romances relatam episódios sucessivos que contribuem para a resolução do aprisionamento da figura masculina, cumprindo por isso uma mesma função. Neste caso, o processo contaminativo desenvolve-se segundo uma modalidade que o aproxima dos ciclos antigos, mediante o reconhecimento das sequências narrativas de diferentes temas enquanto episódios da história de uma mesma personagem. Os versos de Canção do Órfão, O Prisioneiro e O Pão de Ninho passam a funcionar como unidade, com um conteúdo fabulístico próprio e um desígnio comum, isto é, o relato da salvação do protagonista. A presença das fórmulas contaminadas de Canção do Órfão e da unidade composta que forma com O Prisioneiro e O Pão de Ninho produz efeitos distintos na atualização poética portuguesa dos temas receptores. Se, por um lado, altera o desfecho das composições autónomas de Bodas de Sangue, por outro, o seu engaste em versões de Gerinaldo mantém o casamento final dos protagonistas,
estando a contaminação ao serviço do acréscimo das peripécias que os separam desse epílogo e, logo, da amplificação dramática do enredo. No que respeita à caracterização dos personagens, o engaste destes versos nos poemas Bodas de Sangue e Gerinaldo dá voz aos protagonistas e introduz um elemento que não é explícito nas suas versões não contaminadas, o sentimento amoroso. No caso, a figura masculina por meio de um prisioneiro e no da infanta que requer ao pai a libertação do jovem amante, recorrendo às fórmulas de Conde de Nîmes, A suposição enunciada por Diego Catalã sobre a antiguidade do engaste de Canção do Órfão na versão sefardita oriental Bodas de Sangue também se aplica à presença cíclica dos 3 romances analisados no final das versões portuguesas do mesmo tema. Os argumentos para a defesa desta possível antiguidade e o logo desta modalidade contaminada são de diversa ordem. Em primeiro lugar, destaco precisamente a antiguidade da ligação entre Bodas de Sangue e Canção do Órfão, hipótese colocada pelo erudito espanhol a partir dos testemunhos da tradição sefardita oriental, como já disse, e da tradição açoriana. Depois, as formas poéticas de Bodas de Sangue e Gerinaldo, que integram versos de Canção do Órfão, o Prisioneiro e o Conde de Nîmes, provêm dos 2 arquipélagos. A modalidade contaminada do primeiro romance, Bodas de Sangue, foi recolhida nos Açores, com exceção das publicações de Rodrigues de Azevedo e Estácio de Aveiro, e as versões de Gerinaldo também na Madeira, áreas tradicionais reconhecidas pelo conservadorismo e os traços arcaizantes dos seus testemunhos, numa coincidência que demonstra a transversalidade geográfica da preservação dos romances contaminadores. De facto, não obstante a relação particular entre Bodas de Sangue e Canção do Órfão, a presença das fórmulas próprias deste último romance, Canção do Órfão, o Prisioneiro e o Conde de Nîmes, no final das versões de Gerinaldo, revela o funcionamento das sequências dos 3 romances enquanto unidade composta de significação. E sublinho isto. Ao mesmo tempo, o arcaísmo deste engaste seria também demonstrado pela preservação exclusiva de Canção do Órfão em formas contaminadas de outros romances. Por sua vez, o Prisioneiro foi recolhido como tema autónomo apenas em Trás-os-Montes e, por isso, o seu testemunho insular é igualmente garantido pela integração destas versões contaminadas, exclusivamente. Por último, poderia ainda avançar a hipótese de ser arcaico o engaste dos versos dos romances O Prisioneiro e o Conde de Nîmes em versões de Canção do Órfão, uma vez que a composição sefardita de Bodas de Sangue, contaminada por este romance, parece registar também a presença de formas próprias do Conde de Nîmes. Este engaste, que substituiria uma parte do relato de Canção do Órfão enquanto tema autónomo, confirmaria definitivamente este conjunto de fórmulas próprias dos 3 romances como um ciclo do romanceiro tradicional moderno. Uma conclusão teórica para a tradição pan-hispânica destes temas está, no entanto, dependente de um estudo ainda a desenvolver toda a sua atualização poética nas várias tradições e a sua raridade pode impedir que esta dúvida alguma vez encontre resposta. Obrigada.